vocês, eu volto amanhã. Até logo. Até mais. Tchau. Vou chamar aqui agora o Alexandre Aragão de Albuquerque. Alexandre, boa noite. Muito obrigado, Boa viu? noite, Joaquim. Boa noite, muito obrigado. Quem agradece sou eu, né? Então, A muito você, a obrigado. Sara, a Você tem toda a um livro. equipe do 247. Não, e ele está repercutindo, já vi entrevista sua a respeito, então eu acho bastante oportuno o livro. Você que é articulista, né, do site Segunda Opinião, não é isso? Então eu até vou para vocês se interarem o Aragão de Albuquerque, ele é mestre em políticas públicas e sociedade da Universidade Estadual do Ceará, especialista em democracia participativa e movimentos sociais, Universidade Federal de Minas Gerais, arte educador, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é alfabetizador pelo método Paulo Freire, tá? Diz aqui CNBB, eu não sei se você se formou lá, mas depois você pode falar. Pesquisador do Grupo Democracia e Globalização e autor dos livros, esse livro agora, O Religião em Tempos de Bolsofascismo, tem Juventude, Educação e Participação Política, e tem também, que é da Passo Editorial, é Paco ou Passo Editorial, tá, é Passo ou Paco? Paco, né? Paco Editorial, Paco. Tá. Então, tem Para Entender o Tempo Presente, da mesma editora, Uma Escola de Comunhão e Liberdade, mesma editora, Fraternidade e Comunhão, autores da construção de um novo paradigma humano. E é o colunista do site Segunda Opinião, e foi lá que ele escreveu muito sobre esse tema, e aí fez uma coletânea de vários artigos que ele fez, vários artigos tratando, e selecionou, acho que 23, não é isso? Selecionou 23 os mais importantes para que a gente tente entender o nosso tempo a partir da religião. Aliás, vou te passar a palavra, que você diz uma coisa que está do Karl Marx, que diz que toda crítica, você escreve sobre isso, né? Parte da a origem seria a religião, que é uma teoria do mundo, seria isso, seria uma explicação do mundo. Eu achei muito interessante que eu não conhecia isso em Marx, mas conhecia Max Weber, que interpretou a sociedade a partir da religião. Escreveu, inclusive, o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Então, mas você cita Marx também, que, nesse sentido, eu acho que é fundamental, realmente, para entender o mundo, você pode começar com o pressuposto da religião, mas não para aceitá-la, mas entender os parâmetros, como é que ela molda a sociedade. Mas eu vou passar para você, especialista, passar para você... exatamente para começarmos essa discussão, eu pergunto para você como que se dá essa aliança nefasta entre a religião e o poder político, que existe sempre, só que no fascismo agora, no bolsofascismo, parece mais intenso, mas eu passo a palavra a você. Bom, boa noite a toda a comunidade dos 47. Caríssimo Joaquim Carvalho, eu poderia fazer uma simulação aqui contigo para a gente poder, pelo menos, fazer uma espécie de prefácio para essa nossa conversa? Você me autoriza? Claro, claro. Vamos lá. Vejamos, olha, vamos pensar nessa figura aqui. Não sei se aparece bem. Isso. O que é que nós vemos dentro desse desenho? O que é que você vê, Joaquim? É uma folha em branco e tem duas linhas paralelas. Duas linhas paralelas, duas semi-retas paralelas. Né? Então, a gente consegue identificar bem, a partir de um conhecimento já da matemática, né? da aritmética que a gente adquiriu. Agora, se eu pegar essas linhas e disponibilizá-las espacialmente numa outra configuração, vamos pegar essa daqui. O que é que a gente entende dessas duas linhas agora? Imediatamente você vê a cruz, né? É isso. Pronto. Quer dizer, essa simbólica, ou esse simbolismo que a gente começa já a conceituar, não acontece por acaso. Né? Quer dizer, as mesmas linhas que a gente não conseguiu configurar um objeto com um sentido, com um nome próprio, né? E com uma repercussão, tanto na perspectiva racional nossa, como na perspectiva emocional, bastou mexer um pouquinho nessas linhas e a gente identifica, nós pelo menos, do século XXI, 2023, no Brasil, que tem uma experiência de formação cultural
econômica, política, social, baseada numa cultura cristã, ocidental, a gente identifica isso como uma cruz. Agora, há pessoas, Joaquim, que, vendo a cruz, elas conseguem atribuir um poder à cruz, Sim. que é, por exemplo, de expulsar demônios, né? E você, com a cruz, fazer um exorcismo. Sim. Talvez nem eu, nem você consigamos fazer isso, mas tem pessoas, e não são poucas, né, que conseguem. Claramente não. Inclusive, as pessoas fazem assim quando querem. Exatamente. Né? Um demônio, os dois dedinhos assim, Uhum. Isso, os dois dedinhos assim, talvez não tenham esse poder, mas esses dois dedinhos assim, os mesmos dedinhos, né? Quando cruzados nessa perspectiva, as pessoas atribuem, né, um poder de exorcizar. Há pessoas também que, diante desse símbolo, né, conseguem também entender um caminho a ser percorrido, né, uma ascese a ser feita a partir dessa simbologia. Aqui elas não conseguiriam identificar esse sentido, essa força valorativa, essa capacidade de engajamento, né, até mesmo de sacrifício, ou até mesmo de dever. Mas com essas mesmas linhas cruzadas assim, elas já conseguem dar uma significação totalmente diferente. Mas se a gente pensar e fazer um retorno histórico, a gente está falando aqui no presente, e chegar na Roma imperial, antes do cristianismo estar instalado, isso daqui era um símbolo de tortura, era um símbolo de condenação. Não tinha nada de ascese, nem de poder de expulsar demônios. Era um símbolo aos quais, nesse símbolo, né, se referia aqui aos condenados políticos. Era a pior sentença de morte que se dava aos condenados da Roma Imperial, era morrerem em morte de cruz. Então já ganha uma outra significação quando muda o tempo, o espaço histórico, e quando muda, logicamente, a sociedade da forma como está organizada, essas mesmas linhazinhas ganham uma nova configuração. Mas se a gente pensar do lado contrário, do lado do oprimido, né, do camponês que reagia e lutava contra essa opressão romana, esse símbolo aqui era um sinal de bravura, era um sinal de resistência, era um sinal de poder mostrar para a comunidade que valeria a pena lutar pela libertação. Se para os romanos era um sinal de opressão, de poder triturar o escravizado, o povo escravizado, da parte de alguns desses escravizados, eles olhavam para esse símbolo aqui com uma motivação de luta, com uma motivação de ir além. Perfeito. Mas, se você também pegar esse mesmo símbolo e mostrar para alguns crentes, né, fiéis do hinduísmo, eu tive experiência, inclusive, visual, eles abominam esse símbolo, porque eles não entendem como é que um Deus pode ser submetido a esse tipo de depravação. Sim. Então, assim, a questão da religião, quando eu me propus a escrever alguma coisa, tinha toda essa complexidade, né, que envolve a simbólica da religião, mas existia um fato histórico que estava acontecendo na minha comunidade política e social, que era justamente a emergência de um movimento autoritário, né, que vinha no 2013, com aquela jornada de junho, que aconteceu da forma que aconteceu, a cassação, né, a perseguição à presidenta Dilma, mas que depois começou a ganhar determinados contornos de recrudescimento, de um autorismo chegando, e dentro dessa construção das forças que estavam levando ao poder o autoritarismo, uma dessas frações de poder era justamente a religião. Então, a minha preocupação foi tentar identificar, dentro de uma perspectiva de uma sociologia do cotidiano, tentar identificar alguns elementos que poderiam aparecer como banalidades, que é próprio da sociologia do cotidiano, e tentar identificar alguma coisa que talvez não pudesse ter valor, mas, concatenando esses elementos, verificar que poderia ter ali uma linha de ação política e uma linha de objetivo a ser alcançado. Então, eu comecei a observar o golpe, comecei a observar
o crescimento do bolsofascismo no Brasil a partir da perspectiva daquilo que ele se apoderava do discurso religioso para poder fazer avançar a sua linha, a sua proposta. Foi mais ou menos a base, digamos, motivacional do livro. Que interessante. Eu vou aqui, olha, colocar aqui, vamos continuar essa conversa, vou colocar o livro. Aqui, opa, tá aqui, olha. Esse é o livro, né? Para você adquirir, entra aqui pelo e-mail, que é a religião, alexandre@gmail.com. Religião em tempos de bolsofascismo. Tá aqui, olha, as mãos levantadas, né? Então, esse é o livro, e o Aragão já fez aí a introdução sobre por que ele escreveu, para tentar entender este tempo a partir da apropriação de símbolos religiosos, né? E não só símbolos, na verdade, um discurso religioso. Aí eu pergunto para você se esse discurso não começou a ser construído em razão da ausência, vamos dizer, ou da impossibilidade de outras bandeiras por parte da direita. Vou falar de outras palavras para saber a tua opinião. Então, você começa a ter uma inclusão social muito grande no Brasil, você tem um aumento do salário mínimo muito forte, foi de $100 para $380, isso é muito expressivo. Você começa a ter um aumento da massa salarial, você aumenta o número de pessoas na universidade, enfim, são conquistas palpáveis. Então, como derrotar um projeto desse? Isto é, que era bem sucedido porque estava contemplando e incorporando cada vez mais pessoas. O Brasil, grau de investimento, o Brasil realmente numa posição muito boa naquela ocasião. Copa do Mundo, Olimpíada, que são conquistas importantes para um país, todos disputam. O Brasil conseguiu, naquele período, ter esses dois eventos. E aí, parece não restou nada senão mostrar isso que eu quero ouvir de você. Ou tentar incompatibilizar o projeto, que era aquele projeto de inclusão social, explorando a mentalidade das pessoas, com um discurso religioso. Eu queria saber se isso não foi construído exatamente com essa finalidade. Passo para você a palavra. Bom, Joaquim, você faz uma pergunta importante e difícil, porque um processo de tomada de poder, né, no caso específico do Brasil, que não foi uma tomada de poder do ponto de vista clássico, não foi uma guerra clássica. O Guilherme Vanderlei dos Santos, que já nos deixou, ele dizia que um golpe é sempre o golpe possível, quando ele, naquele livro dele, da Democracia Impredível, né? Então, assim, os lugares epistêmicos para poder traduzir essa sua pergunta são vários, né? É preciso que a gente veja a economia, que a gente veja a política propriamente dita, que a gente faça uma análise da sociologia, porque, digamos, essa ascensão para a classe média, né? Uma classe média que não estava vinculada digamos, a instrumentos de solidariedade mais vívidos, mais ativos, né? É uma classe média que se ascende, vem da classe popular e ascende a classe média, mas com uma perspectiva apenas materialista, né? Muita gente, eu já li um pouco aqui, o tempo talvez a gente não permita desviar tanto o foco da nossa conversa, mas assim, o fato de ter objetivado apenas um crescimento material, sem ter uma componente correlata do ponto de vista da formação política, da formação social, da formação crítica, da formação filosófica do tempo presente, não garante necessariamente que o fato de eu estar numa situação melhor, por estar com a geladeira, por estar comprando carne, porque comprei um apartamento, isso me garanta um nível de solidariedade, né, com todos os outros que convivem comigo na mesma comunidade. Isso é uma questão que precisa ser muito bem pensada na minha forma de perceber, e aí é uma das questões do livro, né? Como é que o campo da esquerda, o campo democrático, o campo progressista, vai se propor, nessa nova fase do Lula 3, né, a compor não apenas uma dimensão material do desenvolvimento, mas também uma composição, uma dimensão espiritual, uma dimensão filosófica, uma dimensão crítica,
para que a gente ter a garantia de que determinadas ameaças não vão retornar como retornou agora, porque o que aconteceu agora com o golpe de 2016 é uma reedição de 64, não tenha dúvida. Quando houve o impeachment de Dilma e o próprio ministro Lewandowski, que teve que presidir a sessão, foi fazer uma aula lá no Largo de São Francisco, ele disse: é preciso que a juventude, que essas novas gerações busquem entender, porque a cada período de 20, 30 anos a gente sofre um golpe. Então, a questão material por si só, não, na minha forma de ver, e pelo menos a história está demonstrando, não se sustenta. Né? E aí eu vou usar do meu olhar epistêmico da ciência política, eu vou voltar no tempo, né? Como a gente voltou a Roma Imperial, eu vou voltar um pouquinho menos, vou voltar 500 anos atrás com Nicolau Maquiavel. Maquiavel, na nossa forma de perceber, para algumas linhas de pensamento da ciência política, ele cria uma revolução copernicana no estudo da ciência política. Existe uma ciência política antes de Maquiavel e existe uma ciência política depois de Maquiavel. Até Maquiavel, a política era pensada a partir do telos, né, dos fins, dos princípios. E ele estava vendo que não era bem assim, porque existia, na perspectiva dele, está lá no Príncipe, uma diferença muito grande entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Era uma contradição que ele percebia o tempo todo. E está também na raiz da sua pergunta, na minha forma de entender. Muito importante a sua pergunta. Então, ele cria um novo objeto de observação da política. Ele cria o objeto poder. Ele não vai ver a política a partir dos fins, dos princípios. Ele vai analisar o poder. E ele cria uma nova metodologia. Ele vai fazer a observação direta. Ele vai procurar ver que os principados não são doações de Deus, sobretudo os principados eclesiásticos, mas são conquistas de homens que agem em função de quê? De conquistar o poder e de manter o poder. Então, é isso, digamos, o arcabouço da novidade que Maquiavel traz, né? O poder, a metodologia da observação concreta, e não de pressupostos teóricos apenas, e na perspectiva de quê? O que se faz necessário para conquistar e manter o poder. Uma das grandes sacadas que ele diz é preciso da religião. Porque a religião, como você citou no início do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, ela entra não na formação dos corpos, como no caso do desenvolvimento econômico, mas na formação da alma. Como diria o nosso querido Zé Murilo de Carvalho, é preciso formar a alma, dominar a alma. Dominar a alma para quê? Para que, em vez dos súditos, né, temerem um príncipe como uma vontade dos homens, era preciso ver no príncipe a vontade de Deus. Era preciso ver no Estado a vontade de Deus. E para o príncipe conquistar o poder e se manter no poder, ele precisa ser amado, mas precisa ser temido. Então, os súditos, ao temerem a vontade dos homens, eles reagem de uma determinada forma. Mas, ao temerem a vontade de Deus, eles vão reagir de uma outra forma totalmente diferente, porque desobedecer a Deus, a punição é gravíssima. E, em determinados casos, é eterna. Então, do ponto de vista da simbólica, né, do ponto de vista daquilo que a religião oferece para o poder conquistado se manter, é justamente esse domínio para fazer com que esses súditos sejam dóceis e temerosos a determinadas ordens, a determinadas imposições que o príncipe vem a ter. E tema o príncipe não como uma vontade de homem, mas como a vontade de Deus. Em outras palavras, pode-se dizer que a religião é efetivamente um instrumento de poder? Veja bem, existe uma linha tênue, né, entre política, entre poder e religião. Mas é uma linha tênue que se estabelece dentro de uma dinâmica, não é estática. A gente acabou de ver agora, quer dizer, quando você cria um símbolo com duas linhas cruzadas e atribui a este símbolo um poder de exorcizar demônio, né? Ou um poder de você criar um caminho de acesso a partir dele, então a religião ela tem uma capacidade de poder,
de definir o poder, de encaminhar o poder não apenas de uma forma introjetiva, dentro das nossas mentes, dos nossos corações e mentes, mas dentro de uma forma social, como diria Durkheim. Uma forma de você fazer a religião se faz dentro de uma forma social. Não existe religião do indivíduo isolado. Pode ser até uma religião, uma crença mais individualizada, mas ela se espalha dentro dos costumes, das ações, das normas, né, dos valores que ela propõe. Ninguém é obrigado a ter uma determinada crença, mas quando se tem essa crença, né, você vai aderir àquilo que aquela crença determina. E toda fé, ela está comprometida com algo. Você saber o que é e em que medida. E quais são os interesses que estão por trás desse compromisso que a fé está comprometida. Então, do ponto de vista da definição do poder, dentro daquilo que eu falei, dos diversos lugares epistêmicos, ou como Hegel diria, o concreto, ele não é a definição de uma única determinação, mas é o resultado de múltiplas determinações. Então, logicamente, na questão da concretude do poder, a religião é uma das determinações que fazem com que o poder possa ser alcançado e mantido a partir de quem? Dos poderosos. Quem determina como vai ser uma religião não é o oprimido. Quem determina como vai ser a economia não é o oprimido. Quem determina como vai ser a política não é o oprimido, mas é quem está no poder. É quem tem as ferramentas para determinar como devem ser constituídas essas dimensões humanas. Né? Então, nesse sentido, como você apresenta, ela não é só isso, não se reduz a isso, mas ela faz parte dessa estrutura de poder que conduz às massas, né? Na minha forma de perceber. Perfeito. Essa aliança parece existir em toda parte. Eu não vejo presente na China, por exemplo, mas em outros lugares você vê uma aliança, ainda hoje, entre a religião, o poder religioso e o poder temporal, o poder político. Isso você vê. A China, honestamente, eu não vejo, mas parece ser eu quero perguntar para você, ser uma necessidade que a pessoa tem de acreditar em algo, já que as coisas aqui não fazem muito sentido. É isso? Eu falei com o Sara que não valia pergunta difícil, viu, Joaquim? Mas vamos lá. Olha, eu queria pegar essa tua pergunta e recortar em duas situações. A primeira, eu vou pegar Caetano Veloso, tá certo? Ele diz, gente olha para o céu, gente quer saber o um. Gente é o lugar de se perguntar o um. Não é? Depois diz, gente é muito bom. Gente tem que ser o bom. Tem de se respeitar o bom. Então, eu acho essa canção, gente, uma das canções que mais expressam a religiosidade de uma pessoa, né, que conseguiu, com um espírito tão sensível, né, em 3 versos, definir, digamos, o que significa a dimensão religiosa do ser humano. Né? E aí a gente entra no campo da religiosidade, não necessariamente da religião. Né? Desculpe, qual é essa letra de que música do Caetano? Só para gente, ano 1977 do LP Bicho, LP, a época do... A canção se chama Gente, é isso? Gente, é maravilhosa. Ele, inclusive, chorou recentemente porque foi regravada por um cantor, um sambista famoso, eu não sei, esqueço o nome, mas é uma das letras assim que mais mexem comigo, porque ele faz um compêndio, né? Gente quer ser feliz, né? Gente amassando roupa, é uma coisa muito bela. Mas, chegando na tua pergunta, então, essa dimensão da religiosidade, segundo alguns autores, né? Da teologia e da ciência da religião, é a dimensão antropológica humana. Por quê? Porque a gente chega no mundo e diz, de onde eu vim? Né? Para onde eu vou? Então, essa questão de tentar responder a essas perguntas, né? O que é o como Caetano coloca. Né? Isso é a dimensão da religiosidade, que está aberta a quê? Está aberta ao invisível. Nós temos essa condição, na nossa condição humana,
essa possibilidade de estarmos abertos a esse invisível. A gente é capaz, inclusive, de construir, né, determinados construtos, tanto estéticos como científicos, né, a partir, logicamente, da nossa imaginação, a partir da capacidade de a gente viajar nessa perspectiva. Né? Isso é uma questão. Agora, a outra questão, do ponto de vista da religiosidade, é a questão da alteridade. Quer dizer, nós temos abertura para o invisível e temos abertura para o outro. Então, essa condição, né, humana que você coloca, segundo diversos autores, é uma condição antropológica nossa, é que permite que, a partir dessa abertura, a religião entre como um sistema. Entre para alimentar essa religiosidade, entre para poder fazer com que essa religiosidade tenha algum sentido, tenha alguma orientação, tenha alguma prática, tenha algum rito. Né? Rubem Alves diz uma coisa muito interessante. Digamos, você pega uma pedra, um grupo pega uma pedra, limpa essa pedra, limpa o terreno, né? Coloca essa pedra em cima de dois toros de madeira e dá um nome a essa pedra, como a gente colocou também naqueles 2 pauzinhos de cruz, chama essa pedra de altar. Então, não é mais uma pedra, não é mais uma mesa, não é mais 2 toras de madeira, é um altar. Onde eles vão se encontrar, né, para celebrar justamente uma realidade comum daquele momento histórico, cultural, existencial deles. Então, essa relação entre religiosidade, essa abertura para o invisível, para o outro, e essa, digamos, sistematização de valores, de costumes, de signos, de orientações, é que a gente precisaria, né, digamos, de uma forma continuada, ter um exercício crítico, né, capaz de atualizar todas as vezes que esse sistema não está atendendo numa perspectiva do bom que Caetano coloca, porque a religião faz parte do campo da ética. E o que é a ética, por definição? Né? A ética é uma pergunta. A ética é quando você pergunta por que isso está acontecendo e não deveria acontecer. Isso é a ética. Está acontecendo uma coisa e não era para acontecer. Está acontecendo a fome, não era para acontecer. Está acontecendo a miséria, não era para acontecer. Está acontecendo a violência contra a mulher, não era para acontecer. Isso é a ética. Mas a ética também faz outra pergunta. O que não está acontecendo e deveria acontecer? Então, a religião está envolvida dentro de uma perspectiva dessa abertura, né, para o mistério, mas também ela está dentro de uma perspectiva de garantir o bom, e garantir o bom para todos que estão envolvidos na caminhada humana, pelo menos dentro daquele sistema religioso. A segunda parte da resposta, eu queria chegar a um dado concreto do livro, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma lida, não tanto por aquilo que eu estou querendo responder, não estou querendo responder nada, eu estou querendo provocar a reflexão, a pergunta, sobretudo para o campo democrático, sobretudo para o campo da esquerda. Por quê? No início do século, alguns autores, Nietzsche dizia que Deus estava morto, né? Que Deus não tinha mais função na sociedade, mas o autoritarismo que entrou no Brasil com o bolsofascismo mostrou que Deus está vivo. O Brasil se declara, 80% dos brasileiros e brasileiras se declaram cristãos, que é a religião predominante no nosso Ocidente. 41% da tradição católica desses cristãos votaram em Bolsonaro. Mais de 60% da tradição evangélica votaram em Bolsonaro. E, de uma forma ainda mais assim, estonteante, passados esses 4 anos de destruição, né, ele ainda teve, nessa eleição, 400 mil votos a mais do que em 2018. Então, o sistema dele pode estar abalado? Pode. Pode estar ferido? Pode. Mas não está morto. 18%, numa pesquisa recente de novembro passado, declararam ser, de brasileiros e brasileiras, declararam ser de extrema-direita. Então, assim, é uma situação que a gente está vivenciando, não é uma situação abstrata. E é uma situação que teve uma importância muito grande do ponto de vista da condução de um processo
né, de autoritarismo, como foi também nos anos 30, quando o Hitler também fez a experiência de implantar o nazismo na Alemanha. Não tem muita distância, não. Tem distância das repercussões. Mas como ideia, né, de construção e usar a simbólica, usar a formação da alma, usar a religião como um dos componentes fundamentais para poder conduzir essa massa de uma forma fanática, de uma forma histérica, Hitler dizia que era importante a propaganda para atingir não a mente dos alemães, mas a alma, atingir o coração de uma forma fanática e de uma forma histérica, que eles desenvolvessem ações de fanatismo e de histeria. Então, é importante a gente ter presente isso, eu acho, né? Porque assim, a gente está em plena reconquista da democracia, não foi fácil, está vivendo um processo ainda de consolidação desse novo governo, que não está sendo fácil, mas é importante que o nosso senso comum tenha um mínimo de criticismo, de crítica, capaz de evitar determinados horrores como esse que a gente vivenciou agora nesses últimos 4 anos. A gente precisa, enquanto governo, enquanto poder, pelo menos, né, temporário e temporal, a gente precisa pensar isso de uma forma um pouco mais efetiva. É a minha... Agora, tem uma questão que eu entendo, por exemplo, a ascensão do nazismo, seja na Itália, na Alemanha, porque houve conquistas materiais para o povo. Estava numa situação muito difícil, sobretudo na Alemanha, e a Alemanha humilhada, e ela cresceu. Isso efetivamente ocorreu. Então, mesmo tendo esse componente de tentar dominar as almas, quer dizer, pegar as almas, quer dizer, usar Deus como esse instrumento de poder, seria isso? No Brasil eu não consigo entender, porque o Bolsonaro é, além de tudo, muito incompetente. Quer dizer, não houve ganhos, não houve conquistas. No entanto, como você mesmo disse, ele teve 400 mil votos a mais do que teve em 2018. Por quê? Eu vou também recortar em dois momentos essa tua pergunta, que é muito importante que a gente fique se perguntando. Eu acho que é por aí, né? Vamos pegar o primeiro semestre de 2019. Né? Eu estou aqui com um mapinha. 17 de março de 2019, ele vai para os Estados Unidos, ou seja, ele não chega numa relação insular. Não é o Brasil que faz isso. São relações internacionais que estão se articulando, estão articuladas. Vai, no dia 17 de março, se encontrar com os conservadores estadunidenses. Nesse encontro estavam vários representantes, eu não tenho os nomes agora aqui de qual, mas tinham 3 nomes que a gente pode registrar bem. Steve Bannon, que é um articulador internacional da extrema-direita. Paulo Guedes, né, que era um dos braços dele, do elemento da dimensão econômica, e Sérgio Moro, que era a dimensão jurídica, e, logicamente, ela é uma dimensão simbólica, porque o lavajatismo foi a porta para o bolsofascismo entrar. Né? O que é que acontece? Ele chega e diz, não vamos pensar que no Brasil é um campo aberto, onde a gente vai construir muitas coisas. A gente vai destruir muito, primeiramente. Essa é a primeira parte do discurso dele. Mas, na segunda parte, o que é que ele diz? Quis a vontade de Deus que eu não morresse com a facada, que você está investigando ainda, e que eu fosse eleito. Isso é o discurso inaugural dele, 2 meses depois de empossado. Então, ele não atribui à soberania popular a eleição dele. Ele atribui à vontade divina. Exato. Então, ele já está se constituindo, se autoconstituindo em alto e bom som. Quer dizer, imagine o que essas redes dessa massa bolsofascista repercutiu desse discurso inaugural dele em março. Eu não acompanho as redes bolsofascistas, não tenho estudo. Mas imagine o que é que foi essa repercussão. Né? Então, ele não atribui a soberania popular à eleição dele, ele atribui a vontade divina. Ou seja, ali ele já estava se auto-ungindo de uma dimensão importantíssima para a religião, que é o quê? O sagrado. O que é o sagrado? Isso aqui pode ser considerado, dependendo da circunstância, onde for colocado, como um símbolo sagrado. Na Sexta-feira da Paixão, pelo menos na tradição católica, tem o beijo da cruz.
Todos os cristãos católicos que vivem sua fé de uma forma consequente são chamados, né, a beijar a cruz. Mas ele se institui do sagrado. O que é o sagrado? É quando o natural se encontra com o sobrenatural. Quando existe esse encontro do natural com o sobrenatural, essa pessoa se destaca do grupo. Ela não é mais um, como qualquer um de nós, dentro de uma perspectiva democrática de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele é um ser que representa o sagrado. E diante do sagrado, volto para Maquiavel, a gente não pode se comportar como se estivesse comportando diante do humano. Diante do sagrado, a gente tem que ter devoção. Então, ele começa toda essa construção, não de uma forma isolada, não é, Joaquim? Quer dizer, a gente sabe muito bem o que é que foi esse gabinete do ódio a repercutir todas essas construções que eles fizeram. Mas o que é que acontece? Dia 2 de maio, ele vai para o Encontro Internacional dos Gideões em Santa Catarina, Camboriú. Isso. Ele renova... Pois não, pode falar. Não, eu estou ouvindo e eu acompanhei tudo isso, é fato. Ele foi no encontro dos Gideões. Ele foi lá dos Gideões e ele renova a mesma coisa. Ele diz, Deus me ressuscitou, eu não morri. Quem me salvou foi Deus. E quem me elegeu foi Deus. A vontade de Deus é que me colocou na presidência da República. Mas aí acontece outro fato, que é o meu objeto de pesquisa, é muito mais do lado da tradição católica do que dos evangélicos, porque os evangélicos têm muita gente pesquisando. Dia 21 de maio, existe a reunião da Frente Parlamentar Católica, no Planalto, né? Envolvendo várias representações e associações católicas. Quem estava coordenando esse encontro era o deputado Eros Biondi, lá de Minas Gerais. Então, tem um momento que Eros Biondi chega e diz que Bolsonaro está equivalente a João Paulo II, que foi sagrado santo, né? Agora canonizado santo recentemente. Porque João Paulo II também sofreu um atentado de morte e não morreu. Então, da mesma forma que João Paulo II, quem salvou Bolsonaro foi quem? Nossa Senhora. Né? E era justamente um evento onde estava se consagrando o Brasil ao coração imaculado de uma Nossa Senhora específica, Nossa Senhora de fato. Não era Nossa Senhora de Guadalupe, nem era Nossa Senhora Aparecida. Era Nossa Senhora de fato. Devem ter as razões dele porque quiseram consagrar a essa representação de Maria. Entende como não é por acaso que a religião funciona? Para fechar, Joaquim, se você me permitir. Pode falar. Dia 19 de junho, isso é o primeiro semestre do que eu consegui captar, porque eu não fiz pesquisa de campo, eu fiz uma pesquisa de observação direta, logicamente, eu tive que ir direto às fontes, mas a partir de jornais, revistas e mídia televisiva e falada. Ele vai para recebido no Centro Mundial da Fazenda Esperança, aqui em Guaratinguetá, São Paulo, pertinho de você. É recebido pelo fundador, efusivamente. No final do encontro, numa entrevista para a Rede Vida, que estava lá cobrindo o evento, o fundador diz, foi um momento divino, foi um momento de graça. Para fechar, no dia 12 de julho, ele está com o presidente, não sei o nome que se dá, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, e já depois de ter feito esse trajeto do semestre, né, fazendo toda uma construção, né, de ser um ungido de Deus, ele acrescenta uma questão que agora a gente está sentindo, mas no dia 19 de julho, ele estava lá dizendo o quê? Defendendo o voto impresso. O mesmo ungido que nos Estados Unidos estava dizendo que precisava destruir o Brasil, deveria destruir as conquistas nossas de CLT, de conquistas trabalhistas, conquistas sociais. A gente viu a questão da pandemia, aquilo não foi ao acaso, aquilo foi anunciado no dia 17 de março de 2019. Né? Nada aconteceu por acaso. Aquilo dali estava dentro de um plano onde ele se pretendia ser ungido de Deus com a força divina para poder tomar as ações necessárias para reconduzir o Brasil aos trilhos da divindade. Então, ele anunciava já ali o voto impresso junto com o Valdemiro Santiago. Aragão, você
discípulo do Paulo Freire. O Paulo Freire era cristão. O Paulo Freire tinha na mesa dele a cruz e tinha um busto do Lenin, dois pequenininhos assim, deixava na frente dele. Interessante. Mas você escreve, eu não sei se você é religioso, você tem conhecimento profundo de filosofia, mas você escreve a introdução do seu livro, você fala de uma carta, a carta de Paulo a Timóteo, em que ele fala: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns da fé darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E aí eu me lembro que no encontro do Lula, quando o Lula estava já... ele ia para o segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno teve um encontro aqui em São Paulo e teve uma pessoa que se manifestou, era de uma área de educacional, em que ele falou, ele leu um trecho da Bíblia para dizer o seguinte, que estavam enfrentando a besta no sentido religioso, porque diz aqui, tá, Apocalipse 13, eu me lembro bem que ele fala, ele diz o seguinte, daí ele fala, e vi, está falando do anticristo, da besta, que é, na verdade, a besta ele está falando, ele fala, ele diz assim, e vi uma de suas cabeças, que seria como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, começaram a admirar a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que eu pergunto é o seguinte, será que é consciente que o Bolsonaro tenha se apropriado desses símbolos, ou a gente está dentro de uma construção de fato mística? É uma pergunta que eu faço, porque eu perguntei se você é religioso. Paulo, eu tenho uma experiência com o Paulo, pessoal, por duas coisas, né? Primeiro, meu pai foi um grande amigo de Paulo Freire, né? Meu pai, eu sou pernambucano, lá de Casa Forte, e meu pai foi um dos primeiros economistas do grupo de economistas do Celso Furtado, na Sudene. E quando Paulo foi exilado, ele precisava, né, de recursos, tudo, e nós compramos, né, meu pai e minha mãe compraram a casa dele lá na Rita de Souza, 224. Então, nós fomos habitar na casa onde Paulo e Elza moravam, né? Isso foi uma experiência de uma forma muito mais, né, digamos, emotiva, mais inconsciente, perpassou a minha infância, porque muito criança eu não sabia quem era Paulo Freire, né? Mas aconteceu um fato depois, mais na frente, eu fazia justamente arte e educação lá na Universidade Federal de Pernambuco. Paulo Freire estava voltando para o Brasil, isso é o ano de 1986, e ele foi fazer um seminário, participar de um congresso lá na quadra do nosso centro de educação, estava lotado, e eu estava justamente trabalhando no Regional Nordeste 2, na Comissão Pastoral dos Pescadores da CNBB, desenvolvendo um projeto de educação de adultos, né, pescadores, pescadoras, marisqueiras, baseado justamente no método Paulo Freire. Então, fui para lá, chamei a equipe, fomos. Quando terminou a palestra, e quem estava responsável pela palestra era uma grande amiga comum nossa, tanto do Paulo como da minha família, Dosina Monteiro, eu chamei Dosa, disse, Dosa, vem cá, Dosa, vem cá. Dá para eu dar uma palavrinha com o Paulo? Eu disse, tá, com certeza, Alexandre. Chamou Paulo, Paulo, vem cá, Paulo. Sabe quem é esse aqui, Paulo? E o Paulo ficou assim, com um jeito, esse daqui é o filho de Rui. Ele disse, filho de Rui? Filho de Rui. Aí foi uma festa, me abraçou, meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, né? Mas eu disse para ele, olha, Paulo, né? A gente está com esse projeto e a gente gostaria de saber se você poderia passar um tempo com a gente para a gente refletir sobre a praxis, a nossa praxis pedagógica, né? Política pedagógica. Aí nós passamos a manhã inteira lá na casa de Dosa conversando sobre essa questão. Mas ele me disse, entre outras coisas, tem um livro publicado agora, recentemente, nós publicamos um artigo com a Anita Freire, a gente apresentou a nossa experiência, ela ficou contente, é o Semeador de Utopia, né? O último capítulo é a nossa experiência.
Mas na conversa com ele, aí quando eu quero chegar contigo, ele dizia assim, Alexandre, eu posso te dizer uma coisa? Eu disse, diga, muita gente acha que o profeta são aquelas pessoas que meio lunáticas, aqueles barbudos, né? Que vivem chutando as coisas assim. Eu já penso o contrário. Um profeta ele está tão imerso no tempo dele, ele está tão vivendo o tempo dele com tanta concretude que ele consegue intuir, ele consegue indicar determinadas questões. Eu guardei aquilo comigo porque, assim, Bob Dylan também diz um negócio muito interessante, acho, naquela balada do Homem Fraco. Because something is happening, but we don't know what it is. Alguma coisa está acontecendo e a gente não sabe o que é. Isso me provoca sempre, toda vez que eu escuto. Quando ele fala para Mr. Jones, né? Você não está sabendo o que está acontecendo. Então, do ponto de vista da tua pergunta, assim, quer dizer, o que acontece dentro da situação de religiosidade, fé, religião, crença, é que essa dimensão humana ela não desaparece. Né? E o conservadorismo ele está se apropriando disso justamente para poder demarcar a polarização que interessa ao bolsonarismo, interessa a guerra híbrida, interessa o neoliberalismo. Né? Então, a gente não pode pensar que é uma questão simplesmente de ascese, de mística. Não é isso, não. A religião tem isso, porque nós temos uma dimensão antropológica de religiosidade e nós precisamos acreditar em alguma coisa. Mas quando eu pego um avião de Recife ou daqui de Fortaleza para São Paulo, eu tenho que ter um ato de fé de que o piloto sabe pilotar, sabe a rota, que o avião está bom e que eu vou chegar lá. Por mais que eu já tenha visto esses processos se repetirem continuamente, né? Pegar um avião daqui de Fortaleza para São Paulo é um ato de fé. É um tipo de fé que não é necessariamente religiosa, mas é um tipo de fé que revela a condição humana de que nós temos a condição de acreditar. Nós precisamos acreditar em algo ou em alguns, né, em muitas coisas, para poder sobreviver. Então, essa experiência que você coloca, do ponto de vista do que o Paulo apóstolo, né, e toda essa dimensão de base, ela vem sendo construída, mas precisa ser atualizada. O Papa Francisco disse para os católicos, olha, um carisma, né, uma espiritualidade, não deve ficar no museu, não deve ficar parada e não acompanhar o movimento da dinâmica de hoje. Né? Não acompanhar quais são as questões principais de hoje. Né? O Gutierrez diz, o Gustavo Gutierrez, fundador da Teologia da Libertação, a pergunta mais importante para o mundo de hoje é como é que eu vou dizer para um esfomeado, como é que eu vou dizer para um oprimido, Deus te ama? Entende? Então, tem esse outro lado da questão, Joaquim. É importante a gente perceber que a tensão, a luta de classes, né? A tensão de luta política, de luta por interesses, a religião não está isenta disso. Nem os crentes e fiéis não estão isentos disso. E aí, logicamente, o livro vem nessa perspectiva, não vem esconder. A tentativa do livro é de revelar. Não com respostas, eu não tenho a pretensão nenhuma, né, de ter resposta alguma, mas pelo menos eu estou tentando colaborar com algumas perguntas. Né? Eu tento, pelo menos, daquilo que eu consegui ver, daquilo que eu consegui apontar, eu disse, olha lá, a Terra está tremendo, a mesa se mexeu, pode ser que seja um terremoto, pode ser que seja um maremoto, pode ser que seja uma tempestade, e é isso que eu estou colocando, digamos, à disposição a partir de várias situações, não são poucas as situações que foram observadas, né? E, logicamente, quem quiser depois aprofundar um pouco mais, existem mais artigos no site Segunda Opinião, então é nessa perspectiva, quer dizer, não existe uma coisa pronta, não existe uma coisa colocada. A religião é resultado do tempo histórico, né? É resultado daquilo que nós temos a capacidade de fazê-la ou não fazê-la. E aí é a minha preocupação, como é que cristãos, né, que têm no fundador, né, as premissas apresentadas pelo fundador, como é que esses cristãos apoiam o fascismo? Exato. Né? Isso é a grande pergunta que o meu livro, pelo menos, gostaria de ajudar a tentar responder, porque é uma incoerência que parece muito evidente, né? Nem sempre a evidência é a substância, mas a evidência é uma fumaça que a gente pode talvez identificar
o fogo. Né? Então, como é que essa contradição de que pessoas que se dizem cristãs... O Papa João Paulo II diz isso, o esplendor da verdade. Ninguém é obrigado a ser cristão. Mas, em sendo cristão, em tendo adotado livremente, de uma forma sã, essa adesão, tem que seguir, pelo menos, aquilo que é previsto para uma, digamos, linha ética de vivência no cristianismo. Quem diz é João Paulo II. E você acredita nisso? De quê? Você acha que é assim, uma vez que você se declara cristão, há um protocolo, há um comportamento mínimo? No tempo presente, Joaquim, logicamente, existe uma metamorfose cultural que a gente está vivendo e que está afetando emocionalmente, psicologicamente, economicamente, socialmente, politicamente, indivíduos e grupos. Né? Essa metamorfose, a gente está dentro dela. Nós somos, né, humanos dentro dessa metamorfose. Agora, se a pessoa se diz seguir um determinado tipo de pensamento, de filosofia, de ideologia, ela deveria apresentar, porque Bolsonaro não sabe nada de cristianismo. Nada. Mesmo nada, é um zero. Ele pegou de uma forma muito cínica, né, alguns trechos para poder fazer isso que a propaganda nazista já pregoava antes. Chegar aos corações e mentes para poder desenvolver o fanatismo histérico. Mas daqueles que, pelo menos, querem ter algum tipo de vinculação coerente, ética, decente com aquilo que a fé que eles dizem apregoar, eles pelo menos deveriam apresentar, né, uma compreensão disso e saber se dentro da compreensão que eles apresentam existe coerência com aquilo que eles fazem. Mas isso tudo por quê? Porque é importante a gente perceber esse movimento enquanto política. O bolsofascismo é uma dimensão política. Então, a gente, enquanto democratas, enquanto progressistas, enquanto de esquerda, enquanto socialistas, a gente precisa perceber que isso não está morto, né? E que ele fez um movimento com a rede digital dele, não foi de indivíduos, ele fez de manada. O 8 de janeiro não foi um indivíduo invadindo a democracia brasileira representada nos 3 prédios. Foi uma manada que estava sendo sustentada por quem? Pelos quartéis. Pelo menos fora dos quartéis, eles estavam todos acolhidos. Né? E nesses quartéis, existem pessoas que professam alguma fé cristã, 80% dos brasileiros e brasileiras se dizem cristãos. Como é que fica essa situação? Então, eu acho que é uma questão que, pelo menos eu estou apresentando, que a gente poderia ter um pouco mais de compreensão, porque, pelo menos até agora, não bastou o Bolsa Família, não bastou o salário sendo reajustado, não bastou o crescimento econômico. Né? Pelo menos até agora. Pode ser que daqui para frente mude, não sei. Mas até agora é preciso, talvez seja preciso pensar a formação crítica desse povo brasileiro, uma formação que ela consiga perceber as desigualdades, porque, inclusive, o Pedro Stedley disse isso recentemente, que o compromisso do presidente Lula é combater a desigualdade do Brasil. Mas não basta pensar isso numa perspectiva material. Eu não acho que o MST, por exemplo, só pensa do ponto de vista material. Né? A gente sabe das escolas do MST, sabe da mística do MST, sim, sabe da prática sociopolítica do MST. Né? Então, eu acho que é importante, pelo menos, a gente tentar abrir o debate. Né? É a minha colaboração, pequena, ínfima, mas eu preferi não ficar calado, não me omitir. Né? Perfeito. O MST, a origem do MST está muito ligada à Igreja Católica. Claro. Com certeza. Você sabe. Pastoral da Terra, Comissão Pastoral da Terra, CPT, né? Exatamente. Então, isso é fato. Agora, como é que faz... quando você vê pastores defendendo armas, oprimindo, por exemplo, LGBT, defendendo isso, qual tratamento deve ser feito? Deve fazer vista grossa, não ouvir e deixar que falem sozinho, porque não falam sozinho. Esse discurso está encontrando receptores, e cada vez mais. O que aconteceu ontem no jogo do US Open, lá em Nova York? Um
torcedor lá fez uma saudação nazista. Zverev, que é um jogador, eu acompanho tênis, eu gosto muito de tênis. Zverev, que é um jogador alemão, parou o jogo, chegou para o juiz e disse: olha, o que o cara falou ali em alemão foi a saudação nazista, ele precisa sair daqui da quadra agora. O jogo parou para procurar quem falou, identificar a pessoa, e a pessoa foi retirada do ginásio. Quer dizer, é um exemplo que parece banal, que a minha sociologia do cotidiano procura observar. Então, precisam ser tomadas atitudes, a gente precisa ter uma capacidade de indignação, mas não basta só a indignação. Precisa ter uma capacidade de ação dentro da lei, né? Naquilo que a lei contempla, né? Logicamente, a lei é um produto também social. A lei pode ser modificada, pode ser ampliada, pode ser melhorada. Né? Mas a gente não pode, eu acho, né? Que com o meu livro, pelo menos, eu estou tentando dar essa contribuição, a gente não pode ser omitido, não pode ficar calado. Então, eu fiquei tocado com isso, assim, que foi um alemão, não foi qualquer, foi um jogador alemão, disse: ó, please, para o jogo, porque o que o cara fez ali foi uma saudação nazista, eu só volto a jogar quando ele sair da quadra. Perfeito. Perfeito. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Isso não está assegurado pela liberdade de expressão. Agora, vê bem, do ponto de vista da religião, a gente precisa entender que existem almas sedentas, existem pessoas necessitando de uma democracia substantiva. A gente não pode fazer da democracia apenas um ato formal. Né? Não, eu sou da democracia e tudo bem, mas se a democracia não ganhar substância e chegar, e aí eu digo também na minha introdução, você não citou, mas eu digo, o que é que o Papa diz quando fala do nazismo? Ele diz: precisa ser combatido com o quê? Com a luta pela justiça social. Aí é Francisco que diz. Logicamente, quando eu falo dessas personalidades, é porque, logicamente, a grande massa de brasileiros e brasileiras, a própria, digamos, civilização ocidental, sofre a influência do cristianismo. Né? Mas ele diz: deve ser combatido com a luta pela justiça social. Né? O lema dele é: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então, é isso também um lado que precisa a gente tentar entender do ponto de vista de sociedade, de organizações, de articulação política e social, que a democracia não pode ser um ato vazio, não pode ser um gesto sem consequência, não pode ser um gesto simplesmente de simbolismo. Eu vi algumas coisas hoje, de algumas inaugurações aqui, que foram feitas aqui de ações sociais, políticas, eu fiquei: beijo, cadê o povo? É todo mundo batendo foto, né? As figurinhas, os figurões, e o povo não aparece. É porque o povo não aparece, né? Então, assim, tem esse lado, Joaquim, que eu acho que o livro também leva a essa provocação. Né? Do ponto de vista do que é a democracia enquanto razão de ser, enquanto consequência concreta. E o que nós estamos dispostos, aí é a nossa fé humana, que tem o Luc Ferry, fala não de uma transcendência, a novidade não é a transcendência vertical, é a transcendência horizontal. A gente se abrir para o outro e para o invisível horizontalmente. Né? Então, essa nossa transcendência humana de chegar, enquanto sistema democrático, para dar prioridade e dar consequência aos princípios básicos, pelo menos, né? De liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bom. Tá ótimo. Aragão, muito obrigado pela tua presença aqui. Vou encerrar agora que nós demos o nosso horário. Vamos, quando te falar de temas de religião, foi bom conversar com você. Eu vou convidá-lo para vir aqui outras vezes. Eu acho interessante, tá? Porque você tem conhecimento e precisamos de especialistas nessa área. Então, agradeço. Te passo a palavra para fazer o encerramento. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu que agradeço de coração por a gente poder estar colocando no espaço público essa conversa e desejo a vocês, né, uma vida longa, frutífera, né, ampliada, com esse compromisso de fazer uma comunicação ampla, aberta, porque o sentido da política é isso, é a liberdade. Né? E aí, quanto mais a gente tiver capacidade de dizer e de refletir, pelo menos fica a esperança de que alguma coisa possa mudar. Muito obrigado mesmo, uma boa semana a todos e a todas. Obrigado, Aragão. Boa noite a todos e até mais.